Bom, pessoal, chegamos agora em uma etapa muito importante, que é realmente a hospedagem do site. Eu quero que você preste bem atenção. Eu vou mostrar aqui todos os pontos, tá, necessário para você entender que uma hospedagem hoje é bem simples de você mesmo gerenciar, porque o painel já te entrega tudo isso. Então, a primeira coisa, depois que você logar aqui no seu sistema, lembrando do HTTPS, né, no caso, o IP é a porta para você entrar. Aqui em sites você vai ver esse botão, nesse caso não tem nenhum site, e fica tranquilo, a gente vai ver como apontar. Então a princípio você vem aqui adicionar site. Olha só que bacana, ele mostra para você o tipo do site, né, que você quer hospedar, né, o tipo da hospedagem, melhor falando. É um site com WordPress? É um site onde você só tem o PHP? É um site que você utilizou a tecnologia que é a linguagem Node.js? Ou é um site que só tem HTML? E para quem conhece aqui o Python, né, você também pode hospedar com essa linguagem aqui dentro do Apenion, né? Apenion não, eu tô confundindo, né? CloudPenion. Então veja bem que com um clique você escolhe o tipo da linguagem que vai suportar o seu site. Qual a diferença de um para outro? É que se eu clicar em WordPress, ele já vai entregar o WordPress pronto para mim, instalado, configurado com usuário e senha. Se você já tiver um site WordPress, mas você não quer utilizar essa opção, você pode utilizar o PHP Site sem problema nenhum. Ele não vai fazer nenhuma instalação de aplicativo, que nesse caso seria o WordPress, né? Vai te entregar ali o ambiente para um site. Aproveitando que nós estamos falando dessa parte, aqui em Create um site PHP, eu vou clicar para você ver. Você pode criar um ambiente só em PHP, ou você pode escolher a aplicação. Então, que seria isso aqui, ó. Clicando aqui, você vai ver que tem o Cake, tem o CodeIgniter na versão 4, tem o Drupal, né, na versão 10, versão 9, tem o Joomla aqui e tem o Laravel também. Se você, por exemplo, precisar de uma hospedagem Laravel, você pode escolher. Inclusive aqui, ó, o WooCommerce, WordPress. Então, o que significa isso, né? Por exemplo, o Mautic, você escolhe aqui, vai colocar seu domínio, vai dar a versão que você tem que escolher, tá? Então você vê a aplicação, por exemplo, o Mautic, ele roda na versão 7.4. Dependendo do tempo que você estiver vendo esse vídeo, você pode mudar a versão. E aí você vai colocar o usuário e uma senha que ele dá aleatória. A mesma coisa aqui, por exemplo, quero instalar o WooCommerce. Posso colocar aqui, vai colocar o domínio, o site user e a senha. Então, basicamente, ele já vai trazer essa aplicação, vai instalar, vai deixar tudo pronto só para você acessar. Então, por exemplo, eu quero aqui colocar o Laravel. Então, para quem já conhece o Laravel, ele já dá a versão aqui do PHP que roda o Laravel, que é a 8.1. Você vai colocar o seu domínio, conforme a gente viu no WordPress, e o usuário, né, do site e o password está aqui também para você acessar via SSH. Ele dá aqui nesse usuário. E aqui a senha também, que é importante, novamente, você colocar uma senha aí forte, tá? Então, nesse caso aqui, a aplicação é bem simples, tem diversas aqui para você instalar com um clique. E é só você criar, instalar, que é muito simples e muito fácil. Então, com um clique você consegue criar aqui o ambiente ou instalar a aplicação com a sua necessidade, nesse caso, para hospedagem WordPress ou PHP. Então, nesse caso aqui, como exemplo, eu vou clicar aqui, ó, Create WordPress Site. Clicando aqui, ele vai pedir o seu domínio, o nome do site, o admin user e o password, que ele já entrega aqui um padrão, tá? Você pode trocar pela sua senha, lembrando sempre aquele princípio desde o começo, uma senha forte. E aqui você tem o admin, e-mail, que nesse caso aqui é o seu e-mail, e o multisite, se for sim ou não. Geralmente, pessoal, eu não utilizo esse multisite, eu não acho interessante, mas quem precisar, né, utilizar, você tem como fazer isso. Ou seja, o painel vai criar, vai instalar, vai criar hospedagem, vai criar todo o ambiente e já vai deixar esse WordPress pronto para você só abrir o navegador. Você não vai precisar entrar no WordPress lá, baixar os arquivos, né? Criar o banco de dados, porque ele vai fazer tudo automaticamente. Praticamente resumindo é isso. Partindo então para a próxima etapa, você vai colocar seu domínio. Não vou falar sobre domínio porque acredito que você já tem um domínio, independente de onde seja, tá? Nesse meu caso, eu vou utilizar aqui o site onde eu registro os meus domínios com a versão
ou melhor, com a extensão .com, outra diferente do .com.br, tá? Eu vou utilizar aqui para você ver. Clicar em meus domínios. Aqui eu tenho dois, eu vou clicar nesse aqui e praticamente vai ser esse domínio que eu vou estar utilizando, tá? Nesse exemplo aqui, que é .com. Volto aqui, colo. Eu gosto de utilizar aqui sem o www, mas você pode colocar se for o seu caso, hein? Eu deixo assim porque para mim esse negócio de www já passou, tá? Aqui eu vou colocar o título do meu site, que vai ser esse aqui. E aí eu posso colocar o admin, que ele já vem admin aqui, mas vou trocar para Rafael. E essa senha, que você pode colocar pela sua, ou clicar aqui, ó, gerar uma nova senha, que ele vai gerando uma senha aqui aleatória. Eu vou copiar, tá? Vou deixar aqui, já vou colar aqui no meu bloco de notas. Pronto, já colei lá. O e-mail eu posso deixar esse aqui mesmo, se eu quiser. Inclusive, se eu já tiver um e-mail configurado, poderia deixar esse aqui, ou colocar um e-mail seu, vou deixar esse aqui como exemplo. E vou clicar em Create. Olha só que bacana. Ele vai carregar um pouco, vai começar a contar aqui, ó. Ele vai fazer o que? Vai lá no WordPress, instalar, baixar os arquivos, né? Ou melhor, vai preparar todo o ambiente, vai baixar o WordPress, vai instalar e te entregar tudo pronto. Ó. Tem o site, tem aqui o banco de dados e tem o WordPress, que é basicamente o acesso aqui com o seu usuário e a senha e a URL. Rafael, se eu abrir com essa URL, não vai aparecer nada no navegador. Eu tentei aqui. Lógico que a gente não apontou, a gente não disse aqui para onde encontrar, né, para esse domínio responder nessa hospedagem que a gente tem, tá? Basicamente é isso para resumir. Então vou fazer o seguinte, eu vou copiar tudo isso aqui, vou vir no bloco de notas, eu vou vir aqui e colar, que são as informações do meu site. Então tem o IP do servidor, eu tenho o domínio que eu coloquei, eu tenho o meu usuário e tem aqui um password para acessar o meu site, tá? Isso aqui é referente à minha hospedagem. O meu banco de dados tem aqui o IP, tem a porta, tem o usuário, o username, né, no caso do database, o database name, e tem aqui o database password para mim entrar no banco de dados. E por fim eu tenho aqui o meu usuário do WordPress que a gente colocou lá, que é basicamente nosso usuário e a senha que definiu e o acesso ao mesmo, ok? Então nesse caso, se eu copiar isso aqui, ó, você vai ver que não vai funcionar, justamente porque eu não apontei e esse site não vai abrir, ok? Bom, entendido isso, eu vou voltar aqui para os sites. Antes de a gente falar sobre essa questão, né, de apontamento, vamos conhecer sobre a ferramenta, tá, pessoal? Então calma, segura um pouco aí. Se você está gostando, deixa aquele like que é muito importante para ajudar o canal, para mim entender que você gosta desse conteúdo e que eu consiga aí trazer mais sobre o mesmo, ok? Então vamos lá, agora a gente tem um site que é nesse domínio, nesse usuário, o tipo que é PHP, e aqui eu posso clicar sobre o mesmo, ó, tanto aqui ou aqui em cima, tanto faz. Ele vai abrir aqui as opções da nossa hospedagem. Então vamos com calma, temos aqui o domínio, temos aqui o usuário novamente e o IP do servidor. Muito importante, eu marquei esse IP porque a gente vai utilizar ele daqui a pouco, certo? Aqui abaixo a gente tem configurações do nosso domínio. Nosso domínio principal não é possível alterar, então uma vez que a gente colocou, tá ok. A gente tem aqui o diretório raiz, que é o diretório root do nosso domínio, onde se encontra os arquivos do WordPress. Então, /home, usuário, htdocs e aqui o seu domínio, e basicamente vai estar todas as pastas e arquivos ali do WordPress. Se por acaso você precisar, né, tiver um site que é personalizado, por exemplo, você tem um site que ele só lê na pasta public, né, então você vai colocar aqui, por exemplo, /public. Então perceba que ele pega aqui meu, né, ele está valendo aqui no meu domínio, né, nessa pasta aqui, só que o meu conteúdo para ler onde tem um index ali, né, para ele poder ler mesmo o meu site, está na pasta public. Então posso fazer isso aqui, que ele vai ler e vai conseguir identificar o seu index, tá? Isso aqui é um pouco mais avançado, se você não entendeu, fica tranquilo. O padrão aqui vai ser esse aqui, se você instalar com WordPress, certo?
Aqui a gente tem o site User Settings. Você pode configurar um password, uma chave, né, SSH Key, para você acessar através do SSH, que acredito que você não vai acessar, mas a gente já tem esse usuário, né, e a senha que a gente viu anteriormente, que eu salvei no bloco de notas, certo? Aqui a gente tem as configurações do PHP. Então aqui é muito importante, principalmente para você que já entende e já sabe mais ou menos uma configuração para você estar mexendo aí, né, tipo no tipo da memória, ou melhor, na versão do PHP. Então posso deixar aqui na 8.2, né, que atualmente nesse vídeo o PHP está nessa versão. Talvez quando você estiver vendo vai estar em outras versões e o painel faz essa atualização, então pode ficar tranquilo com relação a isso. E aí você pode mexer na memória limite, se você entender, no max input time, enfim, nas configurações que tem aqui disponível. Aqui ele já entrega um padrão, né, aqui com a memória 512, já estipulado pelo Cloud Penium, que já vai te atender. Mas caso você saiba mexer e entenda, você pode alterar aqui algumas opções para melhoramento aí da hospedagem, né, do seu WordPress, certo? Inclusive configurações adicionais aqui das diretivas, como o Date Time Zone, que você pode mudar para América São Paulo, os displays errors, né, que está como off, se você precisar, você tem como deixar on, e outras coisas que tem a ver com php.in. Então, é mais avançado um pouco, tá, pessoal? Se você buscar, você vai ver que tem diversas configurações, e aí se você entender, né, você pode colocar ali as configurações, ok? É bem simples, bem fácil. Para quem é programador sabe o que eu estou falando. Para quem não é, pode deixar aqui e não mexer, ok? Logo aqui abaixo você tem a questão do Page Speed. Então aqui você pode habilitar. Ele vai habilitar aqui algumas configurações. E aqui, pessoal, se você souber mexer novamente, como aqui a questão do PHP Settings, né, as configurações. Mesma coisa o Page Speed. Pode ser que quando você habilita isso aqui, o seu site vai quebrar algumas coisas. O que seria isso quebrar, Rafael? Seria a fonte, imagens ou mesmo blocos, né, do seu site. Então você testa, habilita, se você vê que não ficou bom, desabilita. Se você souber mexer de uma forma mais avançada, você pode colocar as diretivas aqui de acordo com a sua necessidade, certo? Bem simples, olha só que fácil. Aqui abaixo você pode deletar esse site se você por acaso colocou aqui para testar ou não quer mais. Então ele vai remover todos os arquivos, banco de dados, usuários e configurações, tá? Então isso aqui não tem como voltar. Então uma vez que você tem certeza que você quer deletar, então você pode vir aqui e deletar seu site. Esse aqui basicamente é o resumo da primeira opção, Settings, que seria as configurações. Em seguida a gente tem aqui essa aba vhost, que você pode mexer se você entender. Então aqui tem toda a configuração do vhost para você olhar, né? E novamente, se você não entende, pessoal, você está vendo o meu vídeo porque você está gostando da minha explicação, pode ficar tranquilo que isso aqui já vai te atender, não precisa mexer, certo? Aqui em Database, se eu clicar, você vai ver a database que ele criou para o WordPress. Então, além dos arquivos, o WordPress precisa de um banco de dados. E aqui você tem o database ensinando web, né? Nesse caso, que eu posso deletar. Posso adicionar um novo se eu quiser tranquilamente, tá, pessoal? Então, fica à vontade se você precisar criar aqui dentro do seu domínio mais um banco de dados. Voltando aqui, então, eu tenho um usuário que novamente pega aqui o meu ensinando web. Eu posso clicar em gerenciar. Eu posso aqui ver a permissão que é de leitura e escrita, e também eu posso deletar. Novamente, eu posso vir aqui e criar um usuário também. Perdão, então eu posso criar um usuário também, como você pode ver, certo? Então aqui é a questão do database. Aproveitando, eu vou clicar aqui em Manage, ele vai abrir o phpMyAdmin e ele já abre aqui logado, como você pode ver. Mas se pedir o login, você tem esses dados pronto, né? Conforme a gente salvou. Então aqui você pode ver as tabelas do WordPress, você pode mexer. E aí se você quiser colocar alguma linha de comando ou subir algum arquivo, que não é recomendável, mas você pode utilizar aqui o phpMyAdmin. Olha só que é uma hospedagem completa, né? E basicamente agora a gente pode clicar aqui ó, em Vanish Cache para trabalhar com o cache. Novamente, se você entender, se você quiser ver mais, né, ou pesquisar para poder colocar as configurações ou utilizar o que já tem aqui, você pode habilitar também.
Aqui nesse campo de baixo é para você limpar o cache de determinada página que você não queira, né? Então, aqui está mostrando uma página exemplo do meu WordPress. Eu posso colocar várias com uma vírgula, tá? Separado por vírgula. Então, vamos supor, tem uma página lá que não precisa de cache. Então, você vai pegar o URL dela, vai colar aqui. Eu tenho outra página que não precisa de cache. Então, você vai pegar ela novamente, colocar uma vírgula e colar ela, certo? E assim ele vai evitar, vai dar um purge nessas páginas aqui, limpando o cache delas, certo? Voltando aqui para cima, você tem a questão do SSL. Então, automaticamente ele tem um SSL autoassinado aqui, que você pode, que ele já vem habilitado, né? Vem com a data aqui de expiração, mas não vai funcionar, tá, pessoal? É bom a gente utilizar um SSL válido, que a gente vai ver como fazer isso aqui. Pode ficar tranquilo. E no caso aqui, ó, tem essa opção de ação que você pode instalar um novo, que a gente vai ver, né? Mais para frente aqui o Let's Encrypt. E você pode importar um certificado se você comprou, se você tem um certificado aí, colocar aqui, certo? Voltando aqui então, parte de segurança, você tem aqui uma parte muito importante. Olha só como é completo esse CloudPenio. Você tem aqui a parte de IP bloqueados, que você pode bloquear. Vamos supor que você tem em seu site, você identificou que um IP está causando problema aí no seu site, e aquele IP em específico, você pode adicionar esse IP, clicando aqui, e colocar aqui o IP único ou IP /32, né, para pegar aquele range de IPs, e aí ele vai ficar bloqueado, não vai ter acesso ao seu site, né, a sua hospedagem aqui. Olha só que bacana. Tudo isso aqui, pessoal, para quem já utiliza cPenio sabe que praticamente é a mesma coisa, só que é a sua própria hospedagem onde você tem controle, tá? Então você não vai pagar nenhuma empresa para isso, você mesmo vai ser o dono da sua hospedagem. Abaixo você tem os bots que você pode adicionar e que vai ajudar aí, né, a proteger o seu site. Então ele dá aqui um exemplo do Fatbot que você pode colocar, e você tem que pegar o nome do bot certinho e também com a letra ali maiúscula, nesse caso o F, né, e o B ali são maiúsculos, você tem que colocar corretamente se for outro bot, para estar adicionando aqui ele funcionar, certo? Voltando aqui, a gente tem esse Basic Authentication. Isso aqui é interessante quando, por exemplo, quando eu quero limitar o meu site, né, não deixar ele público, conforme eu tenho aqui umas lojas virtual para teste, né, que eu mostro aqui e faço vídeos, então não deixo isso público. Eu coloco meu usuário, eu coloco uma senha, e nesse caso eu também adiciono o meu IP como uma segurança a mais. Posso colocar aqui. Então aí eu só habilito aqui, e quando a pessoa acessa aquele domínio, né, aquele subdomínio da minha loja, que eu mostro aqui como fazer loja e configurações, a pessoa não consegue acessar se não tiver esse usuário e essa senha. Então seria algo para você fazer uma manutenção no seu site, por exemplo, de uma maneira mais raiz, né, uma maneira que não tem lá uma mensagem nem nada, é só para você bloquear mesmo o acesso público, e a pessoa tem que ter esse usuário e senha para estar acessando. Então basicamente eu faço isso, e aí eu consigo acessar meu site, consigo configurar, e quem for acessar vai ter que colocar esses dados aqui, né, conforme eu acabei de falar, certo? Então eu deixo desabilitado. E tem aqui o Cloudflare. Se você utiliza o Cloudflare, eu acho que muita gente aí talvez não sabe o que é Cloudflare, e é por isso que eu estou fazendo aqui direto no domínio, mas a gente pode fazer um vídeo sobre Cloudflare, que é o que eu utilizo hoje para gerenciar meu domínio. Só para resumir, eu registro aqui meu domínio no Google e aponto ele para o Cloudflare, e lá eu faço as configurações porque me dá mais flexibilidade. Mas como exemplo, né, muita gente às vezes tem só o domínio na empresa e não utiliza esse tipo de recurso. A princípio eu vou fazer o apontamento aqui mesmo, ok? Então é bom habilitar caso você utilize. Voltando aqui, a gente tem a parte de SSH ou FTP, e aí você pode criar usuários SSH ou usuários FTP. Ah, Rafael, como é que eu faço? Clica aqui, ó, adicionar user, vai colocar aqui o name, né, que é o usuário aqui do FTP e o password, e para onde você quer jogar essa pessoa. Ah, eu quero jogar na raiz do meu site, ou quero jogar na pasta plugins, por exemplo, só para você entender. Então vou dar acesso a uma pessoa e só vai ter acesso à minha pasta plugins para ele mexer lá em um plugin determinado ou nos plugins que eu tenho. É só um exemplo, tá, pessoal, para você entender a possibilidade que você tem de criar um usuário e talvez passar para outra pessoa ou para você mesmo, se você quiser criar e acessar pelo FTP, que é o modo mais comum
acredito eu, e que muita gente utiliza ainda, certo? Em seguida você tem o File Manager, que é o File Manager, né, no caso. Aqui você tem os diretórios da sua hospedagem. Você pode ficar assustado a princípio aqui. Então, para você acessar, lembra que a gente viu que fica em htdocs? Aqui tem o seu usuário, que vai ser o seu domínio. E aqui tem, basicamente, todas as pastas do PHP, né? Do PHP não, do WordPress, que é em PHP. Então aqui você tem a WT Content, você tem aqui a plugins, a theme, né? Então basicamente tem tudo aqui disponível para você. Eu vou voltar aqui no usuário principal e aqui você pode editar também arquivos. Por exemplo, wp-config, clicando 2 vezes, ele vai abrir aqui, ó, bonitinho para você estar editando alguma coisa ou colocando alguma coisa a mais. E aí você pode mexer se você quiser, né, ou precisar, depois clicar em Save. Então tome muito cuidado, né, para não fazer besteira. Tenha certeza do que você está fazendo e saiba que você pode editar os arquivos diretamente aqui desse File Manager, aqui esse editor que o CloudPenio já traz para você, ok? Bom, voltando aqui então, a gente tem o cron jobs, que basicamente é para você adicionar as cron, tarefas crons aí, talvez você precise, que seu sistema, né, necessite utilizar. Então, só clicar aqui, adicionar cron, e aqui vai estar todo o parâmetro para você, muito simples, muito fácil. Se você quiser aqui uma tarefa por minuto, ele já traz para você, então ele já mostra para você o padrão aqui. Se você quiser uma tarefa de 5 em 5 minutos, ele já mostra aqui para você, já te entrega isso pronto. E caso você seja um usuário mais avançado, entenda essa parte de cron, você pode vir aqui e colocar manualmente como é que você quer definir essa cron, certo? Aqui você tem um comando, então ele vai mostrar para você, ó, como é que se deve colocar. Então primeiro aqui ele vai executar com o PHP 8.0 e aqui vai pegar, dando um espaço, né, vai pegar o diretório. Aqui como exemplo ele pegou o meu domínio e um script que não existe, só tá dando exemplo aqui para você sim encontrar. Então vamos supor que eu tenho um script aqui de enviar e-mail, né, por exemplo, em um sistema, vamos supor assim. Então seria assim, ó, primeiro a versão do PHP que ele pega aqui dentro do meu servidor e o local do seu script, que nesse caso na nossa hospedagem, pegando aqui. Basicamente é isso, 2 parâmetros. E aí colocando esse parâmetro ele vai executar no tempo que você definiu aqui, que já tem pronto, ou se você colocar aqui manualmente, se você entender, clicando aqui em adicionar cron, ele já vai estar com essa cron pronta, certo? Olha só que interessante, você tem essa possibilidade. E por fim você tem os logs. Então aqui em logs você vai estar acessando tanto os logs do Nginx, né, para você ver. E aí você tem o tipo do log de acesso ou erro. E você tem aqui o tamanho, aqui, se é 50 linhas, 100 linhas. Nesse caso você pode ver os erros do PHP. Nesse caso só tem essa opção na segunda opção. E também as linhas aqui. Quando você alterar, lembre-se de clicar em Update para você ver aqui acontecendo. Nesse caso não tem nada porque meu site não está sendo acessado. Então ele não está gravando nenhum log, certo? E basicamente, pessoal, é assim que a gente faz, né, a nossa hospedagem, que a gente consegue acessar e entender aqui cada menu de como é que funciona. Agora sim a gente está pronto para poder realmente fazer o apontamento e ver isso funcionando. Então o que eu vou fazer? Eu vi aqui que passou do horário. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar para a próxima aula para a gente abordar sobre isso. Não fique com raiva de mim, tá? Vai estar aí na playlist o próximo vídeo. Se você estiver vendo, talvez já postei. Então dá uma olhada na playlist e no final do vídeo eu deixo aí um vídeo, né, para o próximo, ok? Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai começar a apontar de fato e entender como é que funciona. Então, meu muito obrigado por você ter assistido até aqui. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.